Bom, nós vamos falar sobre o ensino médico no Brasil e eu comentava há pouco que toda vez que nós vamos falar sobre o ensino médico no Brasil, a situação das escolas médicas, nós nos referenciamos, nós buscamos o site Escolas Médicas do Brasil, que realmente nos traz muita informação, mas dessa vez eu resolvi mudar um pouco e fui procurar as informações do outro lado, junto às organizações que alimentam os empresários do ensino superior, para entender o ponto de vista deles, né? É sempre bom a gente enxergar, porque o nosso a gente já conhece. Então, aqui nós vamos ter alguns números um pouquinho diferentes, mas a realidade é a mesma. Bom, nós vamos começar aqui em 1808. Né? O que era 1808? Esse quadro nos leva a Salvador, né, na Bahia, e é uma terra de 4 milhões de pessoas, né, que se tornava, naquele momento, a capital do Império, né, do Império Português. E com a vinda de Dom João VI, então, em 1808, 4 milhões de brasileiros, a família real preocupou-se com a formação de médicos, uma vez que agora o Império para cá se deslocava e nós talvez não tivéssemos a possibilidade de receber os graduados das universidades portuguesas, Coimbra. E aqui foi, então, fundada a primeira escola médica do Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia, que não foi a primeira a funcionar. Aparentemente, a primeira a funcionar foi a do Rio de Janeiro. Então, em fevereiro, 18 de fevereiro de 1808, logo depois da chegada da família real, semanas depois, temos aqui a criação da primeira Faculdade de Medicina. Depois, a família real se translada para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro é fundada a segunda Escola de Medicina. Olha, a distância era relativamente pequena, já em novembro do mesmo ano. E ela acabou iniciando a sua programação logo depois e até antes da Faculdade de Medicina da Bahia. Bom, vamos agora dar uma panorâmica da evolução desse país, em termos de população e de médicos. Daqueles 4 milhões de brasileiros foram se multiplicando, não? E nós tivemos esse salto de 4 milhões para 210 milhões de pessoas, de almas aqui hoje, no nosso país. Os médicos, durante um certo período, da década de 70 para os anos 2000, a população médica cresceu paralela à população brasileira. Mas ficou bastante claro que, depois dos anos 2010, nós tivemos uma aceleração do número de médicos no país e que já não mais corresponde às necessidades do país, mas representa claramente um excesso de profissionais na área. Há uma certa tendência, e aqui é um comentário que se faz necessário, há uma certa tendência de interpretar médicos / população, quantos médicos por habitante, 2 médicos por habitante, 3 médicos por habitante. Alguém tirou da cartola um número mágico que a Organização Mundial de Saúde teria um parâmetro. Isto não faz sentido algum, depende do tipo de medicina que você praticar e depende da organização do serviço de saúde. O nosso serviço de saúde brasileiro, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que compreende o público e o privado, é muito pequeno para o número de profissionais médicos que nós temos no Brasil. Tanto que nós não temos espaço para nos inserir dentro do sistema público de saúde.
contrariamente do que muitos apregoam, que o sistema de saúde brasileiro precisa mais médicos, está muito claro que o sistema de saúde não recebe mais médicos há muito tempo. Né? Os senhores quase não ouvem falar sobre concursos, e depois nós vamos terminar um pouquinho falando sobre isso. Mas esta é a evolução. Aqui, nós estamos tirando esses dados da demografia médica de 2020, mas hoje, como o professor Edmundo menciona, nós vamos ter aqui o lançamento da demografia médica de 2023 e, portanto, teremos algumas modificações a acrescentar aqui e algumas diferentes visões sobre esse assunto. Olha, vejam aqui a taxa de crescimento médico, né? Então, nós tivemos uma clara taxa de crescimento médico dos anos 2010 até 2015, por aí, e foi neste momento que nós tivemos aquilo que se chamou uma moratória, muito entre aspas, mas uma certa moratória que agora se vê ameaçada para um retorno do crescimento de escolas, vagas e produção. Produção é um termo desagradável, mas expressa melhor a realidade. Produção de diplomas de médico. Muito bom. A população brasileira, melhor do que ninguém, os senhores sabem que a população tende a reduzir-se em função da taxa de fertilidade do Brasil, que já não mais acompanha a possibilidade de uma estabilidade da população. Então, nós temos uma diminuição da taxa de crescimento do país e uma elevação praticamente vertical da razão médico-habitante, e nós não sabemos exatamente o que vai acontecer agora. Né? Agora é um momento crucial. Mudanças na maneira de conduzir o ensino superior. Podemos retroceder a 2013, que é um ano fatídico do que se refere à educação superior, ou podemos nos estabilizar, quem sabe encontrar alguma solução. Bom, 2020. Aqui são as escolas médicas do Brasil. Esse é um gráfico bastante interessante. Então, nós saímos de uma em 1808, em fevereiro, em novembro, duas. Bom, começamos esse século com pouquíssimas, né? 1911, porém, hoje são 388. Mas o número que mais impressiona não são os 388, são as 40 mil vagas. Então, faculdades, às vezes, não são criadas, mas nas que existem, vagas são multiplicadas. Não? Então, isso são as vagas de ingresso oficiais. Nós não conseguimos, já faz décadas que entra ministro da Saúde, da Educação, sai ministro da Educação, nós vamos a Brasília, ele já nos acompanhou nisso várias vezes, e para pedir um cadastro, para que o Ministério da Educação fizesse um cadastro dos alunos que entram e dos alunos que saem, porque é surpreendente como, às vezes, do primeiro para o segundo ano, multiplicam-se as vagas, né? Então, de repente, surgem 100 alunos de algum outro lugar que não se sabe exatamente onde são, pelo menos não estão registrados, mas nós suspeitamos de onde vem. Então, vamos lá. E como é que nós estamos com relação a outros países, né? Então, no site Escolas Médicas do Brasil, tinham 336 faculdades de medicina no Brasil, e a população era 201 milhões. Hoje a população, melhor estimada, em 207, mas o número de escolas é 388, não é 336. O que nos faz, nos torna uma ameaça para a Índia, não é? Porque a Índia é campeã mundial de escolas médicas e nós estamos só 4 faculdades antes da Índia. Pode ser que quando termine esta palestra nós já tenhamos alcançado aqui, conseguido o título mundial, pelo menos de escolas médicas nós conseguimos. Né? Então, pronto. Este é o número. Agora, veja bem que a Índia tem 1 bilhão de pessoas, tem 5, 6 vezes mais
habitantes do que o Brasil, e o Brasil tem 207, 208, 210 milhões de habitantes. Então, é absolutamente desproporcional o número de faculdades, como nós já vimos, de vagas para ingresso nessas faculdades de medicina. Bom, agora vamos analisar um pouco essa expansão, não é? O que foi essa expansão? Alguns dizem que essa expansão foi ótima, nós conseguimos acesso da população ao ensino superior, é interessante, é um ponto de vista. Mas precisa ver que tipo de ensino superior, e o ensino superior é uma maneira de alcançar um objetivo. O objetivo é buscar atenção à saúde das pessoas. Será que o ensino superior está se refletindo na consecução deste objetivo, que é oferecer mais saúde para o povo brasileiro? Bom, podemos discutir isso um pouquinho mais para frente. Como se distribuem essas escolas? Essas escolas são 388 cursos de medicina, não é? Eles estão 35%, um pouquinho mais, em instituições públicas e quase 65% em escolas privadas, em faculdades privadas. E as vagas são maiores, o número de vagas é maior nas privadas, mais de 70% nas privadas e 27% nas públicas. Então, é assim que se distribui a educação médica. As escolas privadas, elas se financiam a partir do pagamento direto das famílias dos estudantes, né? Ou então a partir do endividamento desses estudantes em programas do tipo FIES, e assim por diante. O que resulta em dívidas consideráveis, nós já vamos mostrar um pouco isso. Esse crescimento se fez muito em função de uma falácia, não tenho a menor dúvida disso, de que se você construir uma faculdade de medicina em algum lugar, você vai ter um aumento no número de profissionais de medicina naquele lugar. Isto seria válido se as pessoas ficassem restritas àquele ambiente, mas num país onde existe liberdade de ir e vir, isto não é razoável pensar que isso se faça assim, e também é uma coisa muito difícil você imaginar como é que eu vou ensinar medicina num lugar onde não há médicos. Alguém tem que ensinar alguém, né? Desde do Hipócrates até os tempos atuais, sempre é um médico que ensina outro médico, né? Então, tem que haver médico para poder existir ensino médico. Portanto, não faz sentido nenhum você ter faculdade de medicina onde não há médico. E o que é bastante... vamos dizer, a realidade comprova isso, uma vez que as faculdades de medicina se concentram, como os senhores estão vendo aqui, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, depois um pouco mais para o sul do país, enfim, né? Então, aqui temos a distribuição das escolas e a caracterização das escolas como 60% públicas e 40% públicas e 60% privadas. Mas vamos às vagas, né? As vagas. Esse é o crescimento das vagas de 2014 para cá. Então, você lembra que 2014 foi o ano seguinte da Lei Mais Médicos, né? A Lei Mais Médicos, ela, muitas vezes, ela não é bem analisada, né? Ela não é analisada com o cuidado que isso requer, que o assunto requer, porque todo mundo fica pensando mais médicos, vinda de médicos do exterior, sem um processo avaliatório, a vinda dos 18 mil cubanos, enfim. Isso não é nada. O que são 18 mil cubanos para 22 mil vagas todo ano, né? Se nós tivéssemos 2 vezes a vinda de cubanos para o Brasil, nós acabávamos com os médicos de Cuba, porque não sobraria mais ninguém naquela ilha, e nós não conseguiríamos trazer o que as escolas brasileiras produzem em um ano, né? Então, isso não é relevante. O que é relevante na lei dos mais médicos é a primeira parte da lei, que amplia a possibilidade de
se criar novas escolas e aumentar as vagas das existentes. Então, essa primeira parte da lei, que ninguém menciona, e nós já vamos entender por que razão se faz menos ruído para a primeira parte da lei, é que me parece o cerne deste problema. Então, nós, de 2014 para cá, nós assistimos essa duplicação, a duplicação do número de vagas das escolas de medicina. Duplicam. E agora vamos ver nos dois espaços, no espaço privado e o espaço público, onde elas estão. No espaço público, elas não duplicaram, como os senhores estão observando. Saímos de 8 mil para 11 mil. Nós tivemos aqui uma elevação aí de uns 35%, 40%. Né? Mas no privado, sim. Né? Nós saímos de 14 mil, fomos para mais de 30 mil faculdades de medicina. Né? Então, este é o quadro. Eu vou pedir para vocês guardarem o número lá, 30.691. Nós vamos voltar por esse número, que é um número bastante interessante. Né? Bom, será que quer dizer, essa expansão vai se interromper pelo efeito do mercado? Quer dizer, as faculdades vão ficar... nós vamos produzir tanto médico que não vai haver mais interesse e, portanto, as faculdades vão começar a ter vagas ociosas? Pode ser, mas esse é o número de candidatos para o número de vagas. Nós temos, em 2020, né, 1.024.587 candidatos para o curso de medicina. E nós temos essas 41 mil vagas. Então, esse 1 milhão de interessados mostra para os empresários do ensino superior que existe um mercado florescente, que é um mercado estimulante. Não? Eu tenho, uma quantidade absurda de pessoas interessadas. Então, eu posso até duplicar, com certeza, o número de vagas, sair de 40 mil para ir para 80 mil, e eu vou continuar com uma grande procura. Né? Eu vou continuar com procura, eu tenho a certeza de que eu abro um curso de medicina, eu tenho certeza que todas as vagas estarão ocupadas. Bom, mas o que significa para mim, um empresário de educação, que as vagas estão ocupadas? Isso depende de quanto pagam, quanto custam essas vagas. Então, aqui, a roupa educação, daí vem essa informação, que é o ticket médio mensal, 12 meses do ano, das escolas médicas aqui no Brasil. Então, é claro que tem escolas que saem desse ticket médio de R$ 8.900 por mês, R$ 9.000 por mês. Tem algumas que estão bem acima disso, tem poucas que estão abaixo disso, mas esse número é o número que nós precisamos reter aqui para poder entender qual é a dimensão deste negócio. Esse é um negócio realmente florescente. O mercado da educação superior, particularmente o mercado do ensino médico, está em ebulição. As grandes empresas, os grandes conglomerados de educação, eles estão se fundindo, eles estão se reorganizando, e aqui são algumas notícias que refletem um pouco como isto se passa. E aqui nós temos os grandes players, né? Player é uma palavra interessante, todo mundo gosta de usar, está na moda já faz tempo. Então, esses são os players que concentram um número maior de cursos, ganhando a AFIA com 10 cursos, seguida pela Estácio com 9 cursos, seguida também de perto pela Ânima com 9 cursos, enfim. Esses são os grandes empresários aqui da área da educação médica. Eles, é claro, atuam em outros segmentos, mas na medicina é isso. Bom, mas por que isto é um grande negócio? Vamos fazer aqui uma continha simples, porque nós vamos pegar aquele ticket médio, que são os R$ 8.969, que
em média, pagam os nossos estudantes de medicina nas escolas privadas ou que contraem a dívida que eles contraem do FIES. E todos os meses, porque são 12 meses por ano, nem sempre há aula 12 meses por ano, mas as prestações caem pontualmente todo mês. E vamos multiplicar isso por 12 meses, que 12 meses dá R$107 mil que as famílias desses rapazes, ou eles mesmos, despendem por ano. Só que o curso médico é um curso comprido, são 6 anos. Então, vamos multiplicar isso por 6 anos. O que custa o curso médico para um aluno é 645.768, significa 2 ou 3 apartamentos de tamanho médio aqui em São Paulo. É isso que uma família tem que ter, e é isso que é o tamanho da dívida que alguém que conclui o curso médico quando ele é financiado. Então, nós temos isso. Mas para o empresário, não, ele tem isso garantido, não? Seja de uma maneira ou de outra, é isso que ele garante. Se eu multiplicar isso pelos alunos das escolas privadas, que são 30.691, de acordo com esse levantamento feito pelas próprias escolas privadas, nós teremos 19 bilhões, é um número agora grande, né? 19 bilhões de reais todos os anos. Então, como você vai trabalhar com um negócio que produz 19 bilhões e que tem o potencial, haja vista mais de 1 milhão de candidatos, né? O potencial de duplicar, passar para 40 bilhões. Então, o que dá para comprar com 40 bilhões? O que dá para comprar com 10 bilhões? Dá para comprar muita coisa. Então, pronto. Nós aqui estamos bom, esse é um problema voltado... A educação médica é um negócio em função do ensino privado superior? Não. Vamos agora para... Esse é um estudo da FAPESP, é interessante. A pesquisa FAPESP publicou há pouco tempo qual é o resultado da expansão do ensino superior numa escola, numa cidade do interior, uma cidade de tamanho médio, não numa capital, mas numa capital também. Isso representa um boom no mercado imobiliário. Representa empregos diretamente relacionados à educação, à universidade, etc., mas representa empregos em várias outras áreas. Então, não só o mercado imobiliário, como a restauração, como o comércio, enfim, tudo cresce na cidade. Portanto, seja pública, seja privada, todo prefeito quer levar para a sua cidade, todos os vereadores querem levar uma faculdade de medicina. E pronto, e vamos que vamos, não é assim a expressão popular, não é? Então, é também um grande negócio. Mas o objetivo, se é um bom negócio para os empresários, sejam os da educação, sejam outros, será que é um bom negócio para a população? Bom, então, vamos agora para um outro espaço aqui, que é o que se ensina numa escola de medicina. O que sejam aquelas de 1808, sejam as de hoje, né? Então, nós vamos para o começo do ensino médico, 1813. Então, em 1813, o nosso Conde de Aguiar, ele publica esse texto. É um plano de estudos de cirurgia para organizar o projeto curricular da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, da primeira nossa do Brasil. E ele começa assim: os estudantes, para serem matriculados no primeiro ano do curso de cirurgia, devem saber escrever e ler corretamente. Bom, é muito interessante. É muito interessante, né? E aí, logo no segundo parágrafo, ele começa assim: bom será
e esse texto acabou sendo conhecido como Bom Será. Tá? O Bom Será é um texto que deveria ser lido, relido, quem sabe decorado por todos os alunos de medicina e professores, porque ele é muito interessante. Né? Bom seria se todos os médicos tivessem esse tipo de formação. Né? Então, ele diz assim, bom será que entendam as línguas francesa e inglesa. Nós não conseguimos nem passar do primeiro parágrafo, ele já está aqui, já estamos a seguir. Mas esperar-se pelo exame da primeira, da francesa, até a matrícula do segundo ano, e pela inglesa, até a matrícula do terceiro. Então, ele diz onde que as línguas devem estar inseridas nesses cursos. Quando ele faz as matrículas, o curso tinha 5 anos, e depois ele diz quando começa a anatomia, assim por diante, enfim. É muito claro que no Bom Será, a atividade prática se faz logo no início do curso de medicina. Né? Então, essa grande novidade de que os alunos devem estar inseridos no sistema público de saúde logo no início, não é uma novidade, isso é de 1813. Mas é uma boa proposta. É uma proposta que bom seria se tivesse sido seguida. Talvez, se nós tivéssemos lido com atenção o Bom Será, nós não precisaríamos nos debruçar sobre as tantas páginas das diretrizes curriculares do Ministério da Educação. Né? Porque as diretrizes curriculares do Ministério da Educação, elas, de uma maneira mais detalhada, mais extensa, num outro linguajar, que eu nem sei se é um linguajar mais compreensível do que o de 1808, diz exatamente a mesma coisa. Então, volta e meia, quando a gente vai discutir com os especialistas em educação, que usam todo um linguajar que se afasta do nosso linguajar clínico e vai mais para o direito, sei lá para onde, eu percebo que cada parágrafo das diretrizes curriculares é encontrado em meia linha do Bom Será. Mas, bom, não vamos nos deter aqui no Bom Será e vamos para a qualidade dos egressos. Né? A qualidade dos egressos, nós, de 2008 até 2018, nós tivemos uma iniciativa do CREMESP em São Paulo, que foi extinta pelo CREMESP de São Paulo, lamentavelmente, em 2018, mas um exame que era oferecido a todos os estudantes de medicina. E um exame, que é um exame facultativo, não é? Eles não são obrigados a fazê-lo, acabou produzindo, em função de um corporativismo doente, eu vejo sempre o corporativismo como dividido em 2 tipos. Tem o corporativismo sadio, que é aquele eu quero que a minha corporação seja forte, qualificada, respeitada, eficiente, querida, e aquele que eu quero que a minha corporação tenha vantagens e não quero ser jamais avaliado. Então, esse baixo corporativismo afastou muitos alunos do exame do CREMESP. Mas dos que fizeram, o índice de reprovação é aquele lá, 40% de reprovação. E é um exame relativamente simples, não é um exame que demanda conhecimento de rodapés de livros. Né? Então, me lembro quando a gente fazia os exames lá nas maternidades, a gente tinha que saber o rodapé do livro do Briquet, não é? Todos os rodapézinhos, em que página está, em que página não está. Mas esse exame aqui não tem nada a ver com isso, é um exame bem basal. E o índice de reprovação é grande, o que nos dá a perceber que, apesar de todas essas diretrizes curriculares e assim por diante, nós não conseguimos ter uma qualificação melhor. Portanto, aqui vai uma proposta
fazer uma proposta só para nós discutirmos, não? Do que talvez fosse razoável para um processo avaliatório. Tá? E seria importante que nós tivéssemos seleção no ingresso. Né? A seleção pode começar pelo bom será, né? Seria bom se soubessem ler e escrever. Né? Então, estamos começando aí. Mas seria importante que houvesse uma avaliação contínua. Quando o aluno entra aqui nesta porta e vai fazer sua primeira rotação na ginecologia, o professor que está a cargo deles deveria avaliá-los e, antes que terminasse o estágio da ginecologia, chamar aqueles que não estão indo bem, porque a avaliação é diária, praticamente você está em contato com o aluno, você percebe o que lhe falta. E, portanto, tentar reconduzi-lo. Não se espera terminar o ano, nem terminar o estágio, para tentar recolocar o aluno nos trilhos. Portanto, a avaliação deveria ser contínua. Mas, a cada 2 anos, há a ideia de que nós tenhamos uma avaliação externa, uma avaliação do progresso, onde nós vamos ver como eu estava 2 anos atrás, como estou agora. Mas, ao final do curso, eu não consigo imaginar que nós possamos passar sem uma avaliação final aprovatória ou reprovatória. Quais de nós subiriam num ônibus se o motorista não tivesse habilitação, não tivesse que fazer um exame de condução? Nem pensar. Num avião, pouco provável. Portanto, por que razão um médico que atende 10, 20, 30 pessoas por dia não tem de mostrar que está capacitado? É um absurdo. É um absurdo. Muito bom. Mas aí ele foi aprovado no exame de ordem, entre aspas, e ele vai para uma especialização. Então, eu gostaria de fazer ginecologia e venho aqui na Faculdade de Medicina da USP me submeter a um processo de seleção e sou aprovado. Sou aprovado, então agora eu começo meu programa e eu tenho um preceptor no programa de residência, e meu preceptor vai me avaliando todos os dias e dizer assim, não é assim, vai lá, faz mais isso, estuda mais aquilo, você não está entendendo isso. Enfim, isso é avaliação contínua, que depende da responsabilidade, do interesse do preceptor pela qualidade daquele aluno. Mas, todo ano, deveria haver uma avaliação geral, que é um teste de progressão que se aplica ao médico em especialização. E quando ele termina, ele se submete a uma avaliação final externa, que é para o título de especialista. E ganha o título de especialista. Mas o que significa o meu título de especialista? Então, o meu título de especialista, que é um título de especialista que é análogo ao do professor Barakat, ele representa para o professor Barakat. E, para mim, um período nos anos, já que ele nos identificou, 77, 78, um período dos mais felizes da nossa vida. Porque era um período em que todos os dias nós chegávamos no hospital e aprendíamos alguma coisa nova e nós sentíamos que nós estávamos crescendo profissionalmente dia a dia. A residência é uma experiência fascinante, porque não há dia que você volta para casa não se sentindo melhor do que na véspera. Você volta para casa exausto, mas quando volta, né? Mas de qualquer forma, você sempre está melhor no dia seguinte. Então, foi um período fantástico. O meu período de residência, eu nunca trabalhei tanto, mas nunca fui tão feliz. Portanto, eu tenho esse meu diploma do título de especialista com muito orgulho num quadro. Mas esse diploma só significa que esses foram 2 anos felizes da minha vida. É como se fosse o quadro do batizado dos seus filhos, do seu casamento, do divórcio às vezes, mas enfim. É um quadro que marcou um momento da sua vida. Mas só isso. O meu primeiro título de especialista foi de anestesia. Eu não faço hoje nenhuma anestesia do jeito que eu fazia em 1978. Eu não uso nenhum anestésico que eu usava em 1978.
As técnicas são completamente diferentes. Aquele diploma não significa que eu sei fazer a minha especialidade. Aquele diploma significa apenas um momento importante da minha vida. Eu passei aquela etapa, mas eu precisava ter uma revalidação desse diploma periodicamente. E se eu resolver não mais fazer anestesia, só fazer anestesia para ginecologia, daqui a 6 anos, eu não serei mais especialista em anestesia. Eu serei alguém qualificado em anestesia para ginecologia, só. E, portanto, se eu quiser manter um título de especialista na minha especialidade como um todo, eu tenho que me reciclar em toda a especialidade, o que é muito difícil, mas é muito bom. E é possível, e existe isso em vários países. Depois nós podemos discutir como. Bom, aqui está a proposta, eu penso que seja a parte mais interessante, a mensagem que eu mais gostaria de deixar aqui para vocês. Existe um diretório de escolas médicas, onde você vai para algum país, eu quero saber se ou quando vem alguém para cá, eu sou formado na escola tal, é interessante sempre verificar se ele está nesse diretório. Nem todas as escolas brasileiras estão nesse diretório, tá bem? E, portanto, quando as pessoas vêm para cá para fazer um processo de revalidação, há uma tentativa clara de tentar evitar isso, mas quando vem, é importante que a gente olhe o diretório para ver se a faculdade dele, pelo menos, é registrada no diretório mundial. Há alguns diretórios, mas como uma faculdade mesmo. Mas, falando daqueles que vêm de outros lugares, nós temos 65 mil brasileiros estudando fora do Brasil, né? Estudando, frequentando um curso, né, que lhes dará um diploma de medicina e, após esse diploma, eles voltam para o Brasil, às vezes durante o curso mesmo, voltam transferidos para o Brasil e se candidatam a exercer a prática no Brasil. O número dos que passam é pequeno, por isso há tanta resistência que se faz a esse exame. E, portanto, este é um outro problema. Bom, e a formação especializada, né? A residência. Nós estamos aqui no teatro da primeira residência médica do Brasil, 1944, aqui na ortopedia. Foi a primeira residência do nosso país, depois seguida pelo Hospital dos Servidores do Rio. Na década de 60, ela se estendeu para os demais hospitais públicos. Ela se organizou nos anos 70, o professor Edmundo e eu lembramos bem desse período, foi o período de formalização da residência médica, da criação da Comissão Nacional de Residência Médica, enfim, a sua composição e o seu trabalho. Hoje nós temos 56 mil vagas autorizadas. É um número de vagas de especialização substancialmente menor do que o número de egressos. Olha, os egressos são 40 mil por ano. Nós temos os programas de residência médica, de especialização, são 56 mil, mas são 56 mil quantas vagas de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e, às vezes, quinto ano. Então, você pode dividir isso por 3 tranquilamente, e nós provavelmente devemos ter umas 20 mil vagas, na melhor das hipóteses, de residência médica no país, metade dos egressos. Então, como é que fica isso? Quer dizer, que nível de formação? Será que nos programas de residência é possível corrigir falhas, lacunas existentes nos cursos de graduação? Não sei, isso é uma outra discussão, porque os programas de residência, na verdade, essas são as vagas, né? Essas vagas não são necessariamente ocupadas. Por que razão elas não são ocupadas, meu Deus? Por que razão o médico não quer se especializar? Nós já vamos tentar responder isto. Os programas de residência médica, alguém disse, a residência médica fixa médicos. Eu não sei de onde tiraram essa informação, mas a residência fixa médico. Não é a residência médica fixa médico. São outros fatores que nós podemos também discutir logo a seguir. Mas os programas de residência médica ficam nos lugares mais desenvolvidos do país e aonde há um sistema de saúde que possa receber residentes. Não adianta eu colocar um programa de residência médica no centro do país, ali no lugar onde não há estrutura de saúde. Ele vai aprender o quê com quem?
Então, não faz nenhum sentido criar programa de residência médica onde não há um sistema de saúde estruturado. E os alunos não querem perder tempo. Perder tempo é duro, mas temos que entender isso. Fazendo um programa de residência médica, por quê? Porque eles vão fazer um programa de residência médica e daí temos vaga para quem atua em emergência e pronto-socorro, R$ 1.500. Hospital Geral do Grajaú, Centro Médico Moema, R$ 4.500. 4 horas enfermaria de cuidados paliativos, R$ 5.000. Diarista, 12 leitos. Vamos lá. Aqui, R$ 1.045. Médico Clínico Geral em São Paulo. Empresa Jack Leite Psicologia e Desenvolvimento. Prefeitura da Praia Grande. Então, os empregos públicos. Prefeitura da Praia Grande está oferecendo 3 vagas a R$ 5.000, mais ou menos, de remuneração. Interessante, não é? Bom, 40 horas, hein, pessoal? Aí você quer que o Gajo vá fazer um programa de residência médica, mais 3 anos, mais 4 anos. É isso que lhe é oferecido após? É difícil. E a educação continuada? Bom, eu vou ser piedoso e não mais incomodá-los. Estamos chegando já bem no finalzinho da reunião, mas do que eu tinha para vos dizer, mas eu queria mostrar aqui algo que também é fascinante, que são os aviões que nos aguardam para os próximos 10 anos. Né? São esses alguns dos aviões. Os aviões estão em constante modernização e as máquinas estão ficando cada vez mais eficientes, mais seguras, mais complexas, menos poluentes, mais rápidas. Enfim. Mas quem é que vai conduzir esses aviões? Será que as companhias aéreas produzem aviões sem se preocupar com quem vai conduzi-los? Porque é necessário que se tenha uma equipe multiprofissional para conduzir e manter cada uma dessas máquinas, que são caríssimas, Então, aqui eu vou falar sobre este avião, o Boeing 777-9, que vai estar sendo lançado agora em 2023. Ele é da Airbus, ele tem um alcance de 13.500 quilômetros, portanto, tem uma grande autonomia e comporta 426 passageiros. Bom, a Airbus prevê que nos próximos anos, próximos 20 anos, nós vamos precisar formar 94 mil pilotos para conduzir estes aviões, para atender a necessidade dos transportes aéreos do continente europeu. Isto é a Airbus. Então, a Airbus organizou em Angoulême, na França, uma escola para formar os pilotos na mesma proporção em que os aviões são produzidos. E ela precisa produzir aviões e produzir pilotos, aviões altamente qualificados e pilotos altamente capacitados para obter o máximo possível de eficiência e segurança desse meio de transporte. Então, existe um planejamento. O que nós vamos lançar, quantos aviões eu vou lançar, quantos pilotos eu vou produzir. A aviação comercial me provê isto e planeja isto com bastante facilidade. Eu estava aqui outro dia na Secretaria de Saúde e alguém lá falou que precisamos aumentar o número de residências na área X, porque nós estamos precisando, na psiquiatria, porque estamos precisando mais de psiquiatras. Aí, o senhor está completamente equivocado. Primeiro, porque as vagas já existem e estão desocupadas. E estão desocupadas porque a secretaria aqui não ofereceu nenhum concurso para psiquiatra. E se oferecer um concurso para pagar R$2.000, R$3.000, o fulano não vai fazer uma residência, porque ele fulano também não é besta, não é verdade? Então, pronto. Então, o que você precisa é planejar. Eu preciso melhorar
a minha assistência psicossocial aumentar. Então, eu vou aumentar em que rapidez eu vou aumentar? Eu tenho recurso para oferecer nisso, planejo e aumento as vagas, de maneira que, vamos dizer, sincronicamente, eu consiga suprir o espaço de trabalho. Mas esse planejamento não existe. Ninguém que eu me lembre propôs aumentar o número de especialistas aqui ou ali, ou médicos aqui ou ali, prevendo o que vai fazer com eles daqui a 10 anos. Você primeiro gradua 40 mil pessoas e depois você pensa o que vai fazer com elas. Isto é um desatino absurdo. Bom, agora vamos falar sobre alguns grandes nomes da aviação. Aqui nós podemos falar da ginecologia, podemos fazer do Halsted, podemos falar do professor Salvatore, podemos falar do professor Edmundo Baracate, o Nilson, enfim, todos os senhores. Mas aqui nós vamos falar do nosso caríssimo Santos Dumont e do Barão Vermelho, von Richthofen, um as da Primeira Guerra Mundial. São dois nomes fantásticos, né? Os senhores imaginam que se esses dois estivessem aqui, disponíveis, lá no aeroporto de Guarulhos, e resolvessem conduzir este Airbus 777, os senhores entravam no Airbus? Não, de jeito nenhum. Nem o as da aviação e nem o nosso queridíssimo Santos Dumont, porque eles precisariam de muita educação continuada, a despeito do seu pioneirismo e heroísmo. Precisa muita educação continuada para poder sentar-se nesta cabine e levantar voo com esses 423 passageiros. Tá bem? Portanto, essa é a mensagem que eu vos faço. É possível você levantar toneladas com 423 passageiros, levá-los em segurança onde eles queiram ir, desde que nós tenhamos planejamento, desde que nós tenhamos qualificação. Bom, basicamente era isso que eu gostaria de lhes dizer. Muitíssimo obrigado pela atenção. Então, parabéns mesmo. E colocando o tema em discussão, o professor Jesus pediu a palavra. Tem um ponto que raramente eu vejo nas discussões desse tema, e que, para mim, talvez ingenuamente, me parece um ponto central que eu vou colocar aqui para o senhor. Raramente nós falamos de carreira médica. Um indivíduo entrar na faculdade de Direito e altruísta, chegar no fim do curso e falar assim, eu quero trabalhar no serviço público. Ele vai fazer todos os cursos, as especializações, vai se habilitar a ser um promotor de justiça, um juiz ou um desembargador, seja quem for, mas com uma certeza, ele estará empregado o resto da vida. Ele não fica à mercê do viés político. Hoje, eu sou do interior, sou professor aqui na faculdade, e eu sei exatamente a realidade dos dois polos. No interior, para o médico garantir emprego, ele não pode ser nem ruim nem bom, ele tem que ser medíocre, porque isso é o que garante o emprego dele, que ele é um cabo eleitoral do político de plantão. Na próxima eleição, ele será substituído se ele for muito ruim, porque reclamam dele, e se ele for muito bom, porque ele ameaça o prefeito, ele será candidato e provavelmente vai ganhar. Então, este é um dilema terrível. Se você quiser sobreviver no interior, seja medíocre, senão você está fadado ao insucesso. E nós não temos um plano de carreira para aquele médico altruísta que diz assim, eu quero ser médico do serviço público, eu entrei na faculdade para cuidar de gente, eu quero ter garantia de que quando eu tiver 60 anos, eu não tenho que sair procurando um emprego de R$ 1.500. O que o senhor me diz sobre isso? Eu vou ter que começar fazendo um pedido ao professor Baracate. O professor Baracate me interrompa, porque eu vou começar a falar e não paro mais, porque eu adoro essa discussão. Desse assunto, e particularmente desse ponto. Há muitos anos, algo como... Foi em 2010, eu talvez tenha sido o último médico que representou médicos no Conselho Nacional de Saúde. Nós tínhamos
uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde que era de representação médica. Isso foi extinto. O Conselho Nacional de Saúde, ele é um órgão que serve para o controle social da saúde. Naquela época, então, o que aconteceu? Foi em 2010, se não me engano, decidiu-se que não deveria ter uma vaga para médico. Devia ter uma vaga para profissional de saúde. E são 14 profissões de saúde. E nós tínhamos que disputar com as outras profissões uma vaga para o controle social do Conselho Nacional de Saúde. Como naquela época nós nos alternávamos, era a Associação Médica Brasileira um ano, CFM outro ano, eu estava na Associação Médica Brasileira e eu representava no Conselho Nacional de Saúde. E depois de mim, acabou. Daí a gente tinha que disputar a vaga com outros. Foi um artifício que se encontrou para tirar o médico de lá. Ou para colocar um médico dentro de certas regras, certas condições. Bom, quando eu estava lá no Conselho Nacional de Saúde, aconteceram muitas coisas interessantes também. Eu passaria o dia conversando aqui contando causos, mas um foi particularmente voltado para este ponto que o senhor levantou. Eu ingenuamente, usando a sua expressão, ingenuamente eu achei que o Conselho de Saúde, que fazia o controle social, deveria entender um pouco de saúde e que a gente deveria fazer um programa de qualificação para conselheiros do Conselho Nacional de Saúde e dos conselhos estaduais. E daí nós fomos fazer um programa de qualificação. E, bom, quando você sugere alguma coisa, o que acontece é que pedem para você fazer, né? E aí eu fui para Cuiabá. Foi o primeiro lugar e o último. Eu fui para 2 lugares para fazer isso. Em Cuiabá, eu tive uma lição muito interessante. O subsecretário de Saúde, que equivaleria aqui em São Paulo ao Ocane hoje, aqui o secretário adjunto de Saúde acompanhou o nosso projeto de qualificação dos conselheiros estaduais de saúde lá do Mato Grosso. E daí nós começamos a discutir sobre interiorização de médicos. E ele falou, olha, eu aqui, como secretário adjunto, eu recebo muitos prefeitos aqui em Cuiabá. E eu sou ortopedista, era como o Cane também. Eu sou ortopedista. Então, os prefeitos tinha um prefeito de uma cidade que queria que eu fosse para lá. Nós acabamos ficando amigos, porque ele vinha aqui para as reuniões, a gente saía para jantar, almoçar, etc. Então, ele falou, por que você não vem trabalhar comigo? Quanto você ganha na secretaria aqui? R$3.000? Vai trabalhar na minha cidade, eu te pago 18. Ele falou, puxa vida, prefeito, mas 18? Mas tem a minha mulher, minha mulher trabalha aqui em Cuiabá. Aí o prefeito, mas eu arrumo um emprego para sua mulher. Não vou te pagar 18 para sua mulher, mas porque a mulher dele era professora, alguma coisa assim, mas arrumo isso, mais aquilo. Arrumou lá pendurou alguns cargos lá para ela, e vocês vão ganhar muito mais do que você é capaz de ganhar aqui em Cuiabá. Aí ele respondeu para o prefeito, prefeito, é o seguinte, nós somos amigos. Eu sou secretário adjunto de saúde, eu sei qual é o orçamento do seu município. O senhor não tem dinheiro para me pagar R$18.000 por mês. Assim como não tem nenhum prefeito de nenhuma dessas cidades que propalam por aí que o médico não vai, mesmo quando lhe são oferecidos salários muito bons. Porque não existe a possibilidade de um salário bom com o orçamento da Secretaria de Saúde dos municípios do país. Particularmente das cidades pequenas, com essas que têm menos de 50 mil habitantes ou menos que 10 mil habitantes, que são a maior parte das cidades. Então, o que vai acontecer? O senhor vai para a minha cidade, aliás, eu vou para a sua cidade, prefeito, e no primeiro mês o senhor me paga. Minha mulher está feliz. No segundo mês, o senhor atrasa. No terceiro mês, o senhor paga uma parte e não paga mais. No quarto mês, minha mulher já voltou para Cuiabá e eu estou sozinho lá. Minha mulher e meu filho voltaram para Cuiabá, até porque minha mulher não conseguiu colocar meu filho numa escola que achasse razoável. Depois,
No 5º mês, nós já brigamos. E na próxima eleição, eu vou me candidatar e ser seu adversário na próxima campanha da prefeitura. Exatamente o que o senhor falou. Então, ele falou, prefeito, não me peça isso, vamos continuar amigos. Tá bem? Então, basicamente, essa é a realidade do nosso país. É exatamente essa realidade. Agora, vamos para uma outra parte. A outra parte, eu acho que é mais interessante, porque não é um caso, mas é mais interessante. Há uns 10 anos, a gente teve uma reunião para falar sobre fixação de médicos. Essa reunião foi num lugar sui generis, foi na Islândia. E daí, tinha muita gente em vários lugares do mundo, porque esse problema de fixação de médico é uma ideia fixa que eu não sei de onde tiraram, mas é uma ideia fixa na cabeça de muita gente, que você tem que fixar o médico para ele poder prover assistência. Fixar um médico para ele ficar 4 anos numa cidade não é fixar. Você colocou o médico ali, ele está lá 4 anos, ou ele está com o olho na outra cidade para onde ele vai. Então, esse tipo de carreira de 4 anos aqui, 3 anos aqui, não é... Isto não é eu não entendo... Não entendo. Juiz é assim, mas veja, eu estou com um processo. Mas não fixa também. Não fixa. Ele vem para o centro. Não adianta. Então, não sei por que tem essa ideia da fixação. Eu moro num lugar que eu posso chamar assim. Eu moro no Morumbi, se eu quiser dizer que eu moro num lugar chique, ou posso dizer que eu moro na Vila Sônia, que é um lugar de classe média. Eu posso dizer que eu moro no Jardim Colombo, que é pegadinho a Paraisópolis. Se eu olho na janela da frente do meu escritório, eu tenho a cidade de São Paulo, tudo muito bonito. Se eu olho para a janela de trás, eu tenho Paraisópolis, é onde eu moro. Okay? Bom, eu posso atender na Rua Itapeva ou posso atender em Paraisópolis. Eu não preciso morar dentro da comunidade ou tenho que morar aqui na Avenida Paulista para atender nesses 2 lugares. Não tenho. Então, essa ideia da fixação eu não consigo entender também. Bom, mas o que faz alguém se deslocar da cidade de São Paulo para outro lugar, vamos aos fatores. Aqui tem os colegas. Vamos começar primeiro a cidade de São Paulo. Por que os senhores moram aqui na cidade de São Paulo ou nas redondezas? O que fez os senhores escolherem o bairro onde os senhores moram? Quando os senhores tinham 25, 26 anos, 30 anos, era a escola dos seus filhos. É a escola dos filhos que te diz onde é que você vai, o melhor lugar para morar. Porque você até não se incomoda em demorar 1 hora para chegar no trabalho, mas você não quer que seu filho demore 1 hora para ir para a escola e 1 hora para voltar da escola. Então, o que te determina a fixação é a escola dos seus filhos. Eu não vou para uma cidade onde eu não puder educar meu filho. Esta é a primeira regra. Eu quero dar melhor educação para ele. Isso é no Brasil, mas isso é na Islândia também. Isso é no Canadá. Não tem nenhum médico no Canadá que está fixado no iglu, lá em cima. Não existe essa possibilidade. Por que eu quero fixar alguém em Benjamin Constant, lá no Alto Solimões? Se os canadenses, que têm um tão celebrado para o sistema de saúde, não põem nenhum médico no iglu. Como é que eles mandam um médico para o iglu? Os esquimós são bem atendidos. Uma vez por mês, sai um ginecologista da Universidade de São Paulo, vai para o iglu, atende os pacientes no iglu durante 30 dias, anota tudo, agora tem tudo por telemedicina, registra tudo aqui, está tudo. Quando chegar nos últimos 2 dias, vem um outro médico daqui e ele volta para cá. E continua trabalhando aqui no Hospital das Clínicas, na Rua Itapeva, no seu consultório, enfim, trabalhando. Quando chegar no ano que vem, ele volta para lá. Isso é uma carreira. Isso é uma carreira. Me permite que eu me desenvolva, me permite que eu dê boa assistência e em continuidade. E quando um vai, outro vem, e a gente tem todo mundo muito bem. É assim que se faz no Canadá. Por que não se faz aqui no Brasil? Por que não se faz aqui, com o vosso departamento, que fica responsável pela ginecologia da região do Alto Solimões?
Qual é a dificuldade em fazer isso? Ter 1, 2 professores ou preceptores de residência dentro desse departamento que tenham este cargo. Aí é uma outra carreira. Tá bem? Então, assim você fixa. A segunda razão pela qual você fixa é você aprendeu muita coisa aqui. Muita coisa. O que você quer quando você terminar esse seu curso de medicina ou sua especialização? Você quer executar isto. Você quer ver se você consegue colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Você quer ter resultados melhores do que o professor Nilson, que o professor Baracat tinha aqui. Eu quero voltar aqui de 6 em 6 meses e dizer, olha, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Você vai sair daqui para ir para um lugar onde você não vai poder fazer nada do que você aprendeu? Vai ter que trabalhar em um padrão mais baixo? Não vai. Então, a principal coisa que leva um médico para algum lugar é a possibilidade dele se realizar profissionalmente, para ele fazer aquilo que a vocação dele lhe indicava. Senão ele não vai. Ele pode ganhar mal, ele pode até não ter carreira, mas ele quer se realizar e não vai fazer isso se não tiver um sistema de saúde que o abrigue. Depois, eu não quero chegar num lugar onde eu não seja reconhecido, onde eu seja um medíocre, como o senhor disse. Eu quero ser reconhecido. Não é vaidade tola, eu quero ser reconhecido. Todo mundo quer reconhecimento. Eu quero ser reconhecido por quem? Primeiro, por mim mesmo. Ter certeza de que quando eu dormir, puxa vida, isso aqui é como no meu tempo de residência. Hoje eu fiz coisas excelentes. Né? Hoje eu consegui ajudar alguém, que é o que eu queria fazer. Então, eu preciso ter reconhecimento, eu preciso ter um ambiente de trabalho que me permita trabalhar à vontade e não ser agredido a todo momento. O salário e a carreira estão entre 4º e 5º lugar na motivação de alguém para se mover. Mas tem todos esses que precedem. Gustavo Maciel, por favor. Mas eu queria perguntar um pouco a respeito das diferenças de país para país com relação à questão da inserção médica. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um processo é quase que uma reserva de mercado que ela é muito poderosa, né? Então, tem várias questões relacionadas, por exemplo, à questão de fixação do médico em determinado estado, em salários que são muito bem padronizados e que faz da medicina lá uma realidade muito diferente, até com as suas distorções, né? Agora, eu vejo no Brasil uma certa dificuldade para a gente tentar impor, não impor, mas pelo menos fazer valer as questões da nossa profissão, né? Por exemplo, essa questão de proliferação desenfreada das escolas, essa questão da gente não conseguir uma reserva de mercado, da gente estar o tempo inteiro sendo invadido aí por ameaças, como, por exemplo, essa questão do ato médico. Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: será que falta mobilização no sentido de presença lá dentro vamos dizer assim, eu esqueci, lá em Brasília, como políticos, para defender as nossas causas? O que o senhor sugeriria? Porque só como pressão eu percebo que a gente tem uma dificuldade para conseguir valer as nossas pautas, né? Fazer valer as nossas pautas. Olha, nós estamos vivendo um momento muito difícil que eu tenho uma certa dúvida sobre se o nosso caminho é o Congresso Nacional. Por que razão? Porque a minha dúvida maior é porque o negócio da educação média, da educação superior e da educação médica é um negócio de 20 bilhões. Então, aqui a gente precisa entender como é que eu vou trabalhar dentro do Congresso Nacional contra 20 bilhões. Isso é mais difícil. Mas talvez a gente pudesse trabalhar de outra forma. Não entendo de jeito nenhum que o Congresso Nacional seja para ser relegado. Eu vou lhe falar sobre a revalidação de diplomas e o ato médico. Durante alguns anos, penso que 2 ou 3 anos, houve tentativas de trazer médicos sem revalidação para o Brasil.
tentativas, elas aconteciam, e no Congresso Nacional aconteciam assim, de noite, no fim de semana, toda hora que davam uma chance, tentavam colocar. E nós tínhamos umas 3 ou 4 dezenas de médicos no Congresso, mas só 3 ficavam de plantão. Isso lembra uma história que há alguns milhões de anos, os macacos começaram a se organizar e alguns ficavam acordados e não dormiam para avisar quando chegavam os predadores. E daí avisava o resto da macacada para o pessoal, né, se proteger. Então, no Congresso tinha três que ficavam ali acordados. Eu vou nominar os 3, tá, para a gente lembrar bem. Eu não estou fazendo propaganda política de nenhum, porque eles estão cada um na sua vida. Um chamava Ronaldo Caiado, outro chamava Henrique Mandetta, outro chamava Eleusis Paiva. São 3. Os 3 ficavam o tempo todo fazendo isso. Um dia, o doutor Mandetta estava lá e quiseram passar isto. E no que ele disse, pediu a palavra e disse que não era aceitável isto, virou-se um outro médico de uma outra instituição, representante de uma instituição importante da medicina, e negociou com o partido da situação e passou a lei. Então, o problema não era ter médicos em quantidade suficiente no Congresso, nem ter alguém alerta para avisar. O problema é que, dentro da corporação, havia aqueles que acharam que era mais interessante negociar por um outro caminho. Então, isso é um outro lado. A nossa corporação tem que estar mais atenta com a própria corporação. E depois atenta com o restante da sociedade, é claro, mas com a nossa própria corporação. É muito comum a gente começar a discussão e você encontrar entre os médicos aqueles que falam, não, mas vamos precisar ter mais médicos sim no Brasil, porque naquela cidade e tal só não encontraram um oftalmologista. Claro, vamos ter quantos oftalmologistas no Brasil? Para ter um em cada cidade, sendo que a maior parte da cidade do país, a imensa maioria, tem menos de 50 mil habitantes e tem muitíssimas com menos de 10 mil. Portanto, não faz sentido isso. Você tem que ter regionalização e você tem que ter um trabalho em rotação, como os próprios canadenses. Os canadenses estão ali, naquela faixa perto dos Estados Unidos. Dali para cima, é tudo rotação. E é assim que se faz em qualquer lugar do mundo. Então, nós precisamos trabalhar a nossa corporação. Gustavo, teve uma palestra muito interessante que eu acho que precisaria ser gravada. Eu vou tentar ver se consigo que alguém grave isso, porque é fantástico. No Rio Grande do Sul, houve um momento, o Rio Grande do Sul tinha uma Constituição própria. E essa Constituição própria, alguém colocou lá, uma pessoa brilhante colocou lá que não precisava mostrar diploma para exercer qualquer profissão, que no Rio Grande do Sul era um estado aberto a quem quisesse trabalhar. E, portanto, quem quisesse fazer o que fosse, era só dizer, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, enfim, e abro um consultório, um escritório e vou trabalhar. Houve um momento que isso aconteceu. E daí isso atraiu muita gente, atraiu muitos imigrantes para o Rio Grande do Sul. Muitos ali da Europa Central, Itália, Alemanha, etc., foram para lá, porque eles podiam trabalhar em qualquer coisa. E ninguém os conhecia mesmo, eles entravam e começavam a trabalhar, enfim, montaram uma situação muito interessante, aberrante, por sinal, onde um grande número de médicos nunca tinha feito faculdade de medicina. Bom, de repente, alguém teve a ideia de que não, tinha que mudar isso. Então, o fulano tem que prestar um exame, tem que fazer um revalida lá. Bom, e quem é que vai aplicar o revalida? Eram aqueles médicos que tinham aquela qualificação. Então aí eles começaram, e esses médicos não queriam, como disse, não queriam que aparecesse lá um médico muito qualificado, porque daí ia ser uma exposição para eles. Então, houve um corporativismo baixo no sentido de manter a situação do jeito que estava. Isso foi péssimo. Para reverter isto, no estado do Rio Grande do Sul, foi
muito difícil. Muito difícil. O que nós temos hoje são 40 mil médicos formados por ano, metade sem nenhuma especialização. Se está difícil você ter uma corporação consciente, unida e mobilizada hoje, que venha depois a sensibilizar outros segmentos da população, você imaginou quando tiverem mais 500 mil médicos com esse tipo de formação, sem modelos para plasmarem a sua prática? Vai ser muito difícil. Obrigado, professor. Parabéns. Professor José Luiz, nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira. Tem outros temas, eu não vou, em virtude do horário, mas uma coisa que nos preocupa muito, e a gente estava comentando, são cursos de medicina online, que já estão aí já estão na praça, né, vamos dizer assim. Cursos de medicina online, que é muito complicado. O professor Nilson está dizendo aqui, só para a Estácio de Sá, na apresentação eram 9 faculdades de medicina, já está com 19. O objetivo, a Unip, objetivo era do DG, a Unip abriu 4 agora aqui em São Paulo. Tem uma em Alphaville. Hein? Então, veja, a expansão está muito grande, mas isso pode ser por uma outra próton. Bem, professor Gomes do Amaral, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Excelente. Eu sei que o senhor tem muitas atividades e foi muito bom, realmente, a sua presença aqui conosco. É um grande prazer. Muito obrigado. Muito obrigado.